Por que os judeus rejeitam Jesus? Entender por que os judeus não aceitam Jesus como o Messias é uma questão complexa que envolve história, teologia e interpretação das Escrituras. Vamos explorar isso com base na Bíblia. No Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Messias prometido, mas muitos judeus da época não o reconheceram como tal. Existem várias razões para isso, e algumas delas estão enraizadas em interpretações diferentes das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Olá, este é o canal Hercílio 777, sejam bem-vindos. Antes de prosseguir, peço o seu like, se inscrevam em nosso canal, compartilhem e ativem o sininho de notificações. Ajude-nos a ganhar almas para Jesus. Um dos motivos principais é que a maioria dos judeus esperava um Messias que fosse um líder político e militar, que libertaria Israel do domínio romano e restauraria o reino de Israel. No entanto, Jesus veio como um Messias espiritual, cujo reino não era deste mundo. João 18:36. Isso não correspondeu às expectativas messiânicas da época. Além disso, muitos judeus não aceitaram Jesus como o Messias, porque ele não atendeu a certos critérios tradicionais associados ao Messias. Por exemplo, eles esperavam que o Messias fosse descendente do rei Davi, Mateus 22:42, mas alguns não acreditavam que Jesus atendesse a essa condição, pois não acreditavam em sua genealogia ou porque ele não estabeleceu um reino terreno como o de Davi. Outra razão é que Jesus desafiou as autoridades religiosas da época e criticou suas práticas, o que levou à sua rejeição por parte dessas autoridades. Ele questionou a interpretação legalista da lei de Moisés e apontou para uma compreensão mais profunda e espiritual da lei. Mateus 5:17-48. Além disso, a morte de Jesus na cruz foi um obstáculo significativo para muitos judeus, pois a crucificação era considerada uma maldição de acordo com a lei de Moisés, Deuteronômio 21:23. Para eles, um Messias que morresse de uma maneira tão vergonhosa não poderia ser o enviado de Deus. Eles esperavam um libertador político que restauraria o poder e a glória de Israel como uma nação independente, subjugando seus inimigos e estabelecendo um governo terreno. No entanto, Jesus veio com uma mensagem espiritual que enfatizava o reino de Deus como uma realidade espiritual e não política. Isso contrariou as expectativas daqueles que esperavam um Messias que lidaria com questões temporais e terrenas, em vez de assuntos espirituais e eternos. Essa divergência fundamental de expectativas contribuiu significativamente para a rejeição de Jesus como o Messias por parte de muitos judeus da época. Para muitos judeus da época de Jesus, a expectativa messiânica estava intrinsecamente ligada à libertação política e à restauração do reino de Israel. Eles esperavam um líder carismático e poderoso que os libertaria do jugo romano e restauraria a grandeza de Israel, como nos tempos do rei Davi e Salomão. Essa expectativa estava enraizada em várias passagens do Antigo Testamento, como em Isaías 9:6-7, onde se profetiza sobre um governante que estabeleceria a paz e a justiça no trono de Davi, ou em Jeremias 23:5-6, que fala sobre um renovo justo que surgiria para governar como rei e trazer segurança a Israel. No entanto, Jesus não se encaixou nessas expectativas terrenas. Embora tenha demonstrado poder sobrenatural por meio de milagres e ensinamentos autoritários, ele rejeitou oportunidades de se tornar um líder político. Em vez disso, ele enfatizou um reino espiritual e celestial, dizendo coisas como: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Essa abordagem surpreendeu e desapontou muitos judeus que esperavam um libertador terreno. Para eles, Jesus não estava cumprindo as profecias messiânicas da maneira que esperavam.
Sua rejeição da violência e sua ênfase na renovação espiritual e moral também contrastavam com a mentalidade revolucionária de alguns judeus da época, que estavam dispostos a usar a força para alcançar a liberdade política. Assim, a divergência entre as expectativas messiânicas tradicionais e a mensagem espiritual de Jesus foi um fator importante na rejeição dele como o Messias por muitos judeus da época. Isso evidencia como as interpretações das profecias do Antigo Testamento desempenharam um papel crucial na compreensão e aceitação de Jesus como o Messias. Quando Jesus morreu e seu túmulo foi encontrado vazio, os líderes religiosos judeus, em conluio com as autoridades romanas, buscaram uma explicação alternativa para o desaparecimento do corpo. Eles deram dinheiro aos soldados para espalhar a mentira de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo durante a noite. Mateus 28, 11, 15. Essa estratégia revela muito sobre as atitudes da época em relação a Jesus e suas ações. Os líderes judeus, ainda agarrados às expectativas de um Messias político e terreno, estavam dispostos a ignorar evidências claras, como a ressurreição de Jesus, para manter sua narrativa de que ele não era o Messias prometido. A recusa em aceitar a ressurreição de Jesus como uma confirmação de sua divindade e seu papel como Messias está diretamente ligada à resistência em aceitar sua mensagem espiritual e seu reino celestial. Para muitos judeus da época, a ideia de um Messias que conquistaria a morte e triunfaria sobre ela de maneira espiritual era incompreensível e inaceitável. Portanto, a mentira propagada pelos líderes judeus e romanos sobre o túmulo vazio de Jesus reflete não apenas a incredulidade na ressurreição, mas também a persistência das expectativas messiânicas terrenas que impediam muitos de reconhecerem a verdadeira natureza do Messias e seu reino espiritual. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. Mateus 28, 15. Este versículo confirma que a mentira sobre o túmulo vazio de Jesus foi divulgada entre os judeus até o tempo em que Mateus estava escrevendo. Muitos judeus ainda esperam pelo Messias nos dias de hoje. A expectativa messiânica é uma parte central da fé judaica e está profundamente enraizada nas escrituras e tradições judaicas. Embora as visões sobre o Messias possam variar entre diferentes correntes do judaísmo, a crença na vinda de um Messias continua sendo uma esperança fundamental para muitos judeus. Para alguns, o Messias é aguardado como um líder político e espiritual, que trará paz e justiça ao mundo, enquanto para outros, ele pode ser visto como um símbolo de redenção pessoal e nacional. No entanto, é importante notar que as crenças sobre o Messias podem variar amplamente entre as diferentes comunidades judaicas, e nem todos os judeus compartilham da mesma visão sobre quem ou como será o Messias. Independentemente das diferenças de interpretação, a expectativa pelo Messias continua sendo uma parte importante da fé judaica, e muitos judeus ainda aguardam ansiosamente sua vinda. Assim, enquanto os cristãos aguardam a segunda vinda de Jesus, acreditando que ele retornará à terra em um futuro para cumprir as promessas de estabelecer seu reino eterno e julgar o mundo, os judeus aguardam a primeira vinda do Messias. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante.
Até o próximo vídeo.